Bom, eu sempre falo aqui que eu resolvi trabalhar com a ansiedade porque é um assunto baseado na minha experiência pessoal, né? Eu sou ex-bancária e a ansiedade foi algo que me tomou conta por muito tempo e automaticamente, naturalmente, eu sou uma pessoa ansiosa. Então eu juntei, né, a parte de estudos e tudo mais da psicologia com a minha experiência pessoal, e é por isso que eu acho que isso aqui fica tão rico. E aí eu quero falar com você aqui hoje, compartilhar alguns hábitos que eu criei para poder lidar com a minha ansiedade. E de novo, tá? É uma experiência pessoal e pega disso da minha experiência e acrescenta e leva isso para o seu cotidiano, para a sua vida, para aquilo que você gosta. Não é para seguir o meu exemplo. Eu vou falar o porquê que eu fiz isso, o que foi que eu avaliei para eu poder chegar nesses hábitos, tá? O primeiro, número um, é que eu me tornei uma pessoa extremamente organizada. Eu não era, tá? Eu era aquela pessoa do guarda-roupa bagunçado, eu era aquela pessoa de sair esbaforida no meio do, né, acordar correndo, me arrumar correndo, pegar a roupa correndo, tudo correndo. E aí, isso sabemos que é um dos indícios que aumentam muito a ansiedade, né? Você tá sempre contra o tempo. Eu era aquela pessoa que vivia contra o tempo. E aí eu comecei a criar o hábito de organizar o meu dia, de organizar tarefas. E quando eu falo de organizar dia, gente, eu organizava tudo. Eu fazia uma planilha de tudo que eu tinha para fazer naquele dia. Seja ir no dentista, não é só tarefa de trabalho. As tarefas da vida, seja limpar a casa, seja limpar a cozinha, enfim, eu comecei a criar esse hábito de fazer esse planejamento do meu dia. E automaticamente aquilo com o tempo, de novo, com o tempo, tem que fazer várias vezes para aquilo se tornar um hábito, né? Com o tempo, a minha planilhazinha, o meu planner ainda existe, porque eu não vivo sem ele, mas eu me tornei uma pessoa extremamente organizada. Extremamente organizada. No meu trabalho, então, principalmente, é planilha para tudo. E isso me auxiliou demais a controlar a minha ansiedade. Demais. Outra coisa é que eu comecei a fazer algumas barganhas comigo. Então, exemplo, eu sou viciada em séries, Netflix, filmes e etc. E eu amo ler também. Mas a leitura, uma pessoa ansiosa, sabemos que é algo difícil de se concentrar, né? E eu acabei perdendo com o tempo o hábito que eu tinha de ler, e é algo que eu amo fazer. E eu comecei a perder esse hábito porque começou a ficar desinteressante, né? E pessoas ansiosas tendem a perder o interesse por coisas que elas gostavam antes. E para mim foi a leitura. Então, o que eu fiz comigo foi o seguinte: para eu poder sentar e assistir o meu Netflix, eu tinha que ler 5 páginas de um livro todos os dias. E eu sempre li um livro de estudo e um livro de lazer. Eu sempre tive o costume de ler 2 livros ao mesmo tempo, eu não estava lendo nenhum. Então eu comecei por um livro. Primeiro vamos para o livro do lazer. Então, antes de eu sentar para assistir Netflix, eu tinha que ler 5 páginas do livro. E foi muito legal porque depois de um tempo eu me sentia culpada de sentar para assistir a Netflix e não ler. Falava, poxa, peraí, eu não li o livro hoje, então vou parar aqui. Já tentei me sabotar depois de um tempo, de novo. E aí eu consegui inserir a leitura no meu dia a dia de novo. A leitura foi importante para mim porque trabalha muito a atenção concentrada, né? Sabemos que a pessoa ansiosa fica com a atenção um pouco mais prejudicada por pensar sempre no futuro e nunca viver o momento, por isso que a concentração fica afetada. Então, para mim, a leitura me trouxe de volta essa atenção mais concentrada, tá? Essas são aqui algumas dicas do que eu sempre falo, que eu gosto, que eu falo que é algo que deu certo pra mim, não quer dizer que vai dar certo pra você, mas é só pra te mostrar que a gente tem que entender, a gente tem que se autoconhecer e entender como é que o nosso organismo funciona e tentar trabalhar a favor dele, não contra ele. Não ficar batendo na tecla de que eu sou ansioso e não tem jeito. Não. Você é ansiosa, sim, você é ansioso, sim, porém, como é que eu vou lidar com isso? Como é que eu vou fazer para lidar com isso? E o primordial de tudo isso é você entender como é que o seu corpo funciona, é se autoconhecer.